Hello, hello! Olá! 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 Hoje temos aqui connosco o Rui. Olá, Rui! Olá, caros dois jovens longe de minha casa, em terras britânicas. Um beijinho à Sara que vai ouvir isto depois. É Hoje verdade, só somos homens aqui. Só A pila testosterona está em altas, está um cheiro a suor aqui e a cavalo enorme. E então, pessoal, o que é que se passa? Tá tudo bem. Está tudo bem, tudo Está tudo bem? Temos feito aqui uns programas engraçados. Eu tenho visto e eu devo dizer, eu estou magoadíssimo. Houve ali tanta coisa que eu queria entrar. Eu ouvi bocadinhos só. Houve ali tanta coisa que eu queria entrar. E vocês não me chamaram. Quais? Acho que em todos. Houve, que não eu entraste vi. porque não quiseste, rapaz. Game of Thrones então. Muito a dizer. Mas pronto, vá. Adiante. Vamos então diretamente ao nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Que hoje tem um outro nome. Rui, o que é que tu andas a ver? O que é que vocês acham, meus caros nerds geeks? Eu ando a ver o que milhões de pessoas no mundo estavam à espera há um ano e meio, salvo erro, 2 anos. Game of 2 Thrones, anos, 2 obviamente. anos. O regresso. E também não foi só apenas isso que eu gostei de ver, foi o falhanço monumental da HBO Portugal. Não sei se vocês sabem ou se estavam a par. Eu não Mas- percebi, portanto, Não? conta o que é que aconteceu. O que é que se passou foi que a HBO andou a vender portanto, o Premiere como sendo algo único que ia acontecer no mundo inteiro. Portanto, iam fazer a transmissão através da aplicação deles e via web do episódio às 2 da manhã. O que é que aconteceu às 2 da manhã? Foi toda a gente ao mesmo tempo à HBO. Mandou abaixo os servidores da HBO. 10 minutos depois tínhamos um post no Facebook do gestor da página da HBO a ser engraçadinho. É aqui que eu acho que o festival de merda começou, porque eles quiseram ser engraçadinhos com uma data de gente que ficou acordada, que pagou por aquilo, embora estivesse a ocorrer também a transmissão no Sci-Fi, No Sci-Fi, yeah. que eu estava a ver através disso. Então quiseram fazer ali um post engraçadinho a dizer: atenção, os White Walkers invadiram-nos e neste momento nós estamos a conseguir transmitir. Bem, a reação das pessoas, bem, foi. O que eu me ria é assim: eu estava a ver o episódio e a rir-me ao mesmo tempo. Eu acho que, eu vou ser sincero, eu acho que tomei mais atenção aos comentários da página da HBO do que ao episódio, tanto que eu tive de ver o episódio outra vez. Após acabar, e a revolta era imensa, e eles respondiam a toda a gente: desculpamos e estamos a resolver, o episódio vai já aparecer. O episódio só apareceu quando acabou o do Sci-Fi. As pessoas ainda encararam isso como mais uma manobra de marketing deles, e não foi, provavelmente não foi. Soube depois, no dia seguinte, que isto também ocorreu em Espanha e na América. Portanto, a própria HBO não deu conta dos milhões de acessos e deixou fãs em desespero e a mim com uma barrigada de riso. Pronto, mas olha, resumidamente, foi um episódio muito curto. Não repararam que aquilo passou muito rápido? Eu tive Passou muito rápido, mas porque é muito bom, pá. Pois, se calhar foi Porque são 50 minutos de episódio. Houve ali uns encontros, uns reencontros. Foi muito rápido, né? Tudo. Mas foi um prazer enorme Yeah. em ver novamente aquele mundo aparecer outra vez à minha frente. Portanto, venham mais. E vocês? O que é que andam a ver? Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Temos agora, não sei se ouviste falar, Rui, temos um Sim. especial agora, depois dos créditos. Temos um especial- Eu quero entrar Temos um especial que se no chama... próximo. Se chama, depois dos créditos especial, A Guerra dos Tronos, O Esmiuçar dos Tronos. Ai meu Deus, vocês têm um jeito para nomes. Pronto, eu quero entrar num só. Ok, num só, tá bem, porque tá bem. Eu sou uma Tá pessoa combinado. muito ocupada. Está combinado. Está combinadíssimo. Para além disso, vimos o Hellboy a Vimos semana o passada. Hellboy, Também yeah. já saiu a crítica. Ouvi dizer que não é bom. Epá, Não é bom. não é bom, acho que é a favor. Mas o que é que se passa? É mau, o filme é mau. O que é que nós vimos mais por aí? Olha, eu neste momento estou a ver Umbrella Academy. Ok. Yeah. Pois, eu deixei isso também. E então, opinião? Não sei, é estranho. Não. É estranho porque
a série é muito interessante e a história é muito interessante e as personagens são muito interessantes, mas é uma seca. Olha, bem visto. Eu tive a noção de que aquilo começou muito a forte e depois ficou ali a remoer nos enredos e nos subenredos. E a minha mulher, que não é fã nada disto, adorou o primeiro episódio e o segundo. Depois ela disse: pá, isto é uma grande seca. E disse-me exatamente isso. Isso. Não sei, eu acho que eles não conseguem envolver o espectador nas personagens e na história. Porque é tudo muito interessante, o que está a acontecer é interessante, mas o espectador não é transportado ali para dentro. Eu não sei, eu vou ainda no quarto episódio, portanto eu não sei bem qual é que é a minha opinião, mas eu estou a sentir que é muito interessante, mas é difícil ver, é uma seca. E eu ainda não percebi o que é aquilo. Porque aquilo, super-heróis, de repente o macaco fala e eu assim, onde é que aquilo ainda andei ali a palpar o que é que era aquilo, mas eu estava a gostar, até realmente é isso que estás a dizer. Não me senti atraído o suficiente para ver o resto, portanto, um dia acaba aquilo. E mais? E mais. Olha, estou a ver também Love, Death and Robots. Aí eu segui o vosso conselho e adorei aqui. É genial. Na altura foi a Sara que me recomendou, salvo erro. E tu, eu adorei, eu vi aquilo de uma virada. Aquilo é tão bom. É fascinante, meu. Incrível. É muito bom mesmo. E eu vou ao meio, mas existe uma curta que se passa no espaço, que é tipo, os gajos estão tipo num portal e são transportados para tipo 100 anos-luz da Terra. A animação desse episódio. E ela acorda, é um gajo que acorda antes de tempo. Esse episódio é tão bom. Essa animação, meu, sério, tão bom, meu. God damn it. E a animação também daquele episódio em que tens a gaja e o gajo que estão no loop. Sim. A animação desse episódio também, para mim... o que eu mais gostei foi os robôs e os gatos. Sim. Essa é muito boa também. O humor aí está fantástico. E a história é brutal. O do iogurte. Sim, o iogurte. O iogurte é muito bom, meu. Vejam, pessoal, os 5 ouvintes. Ou 6. Já chegámos a 7. Já chegámos a 7! Mas isso é porque nós falámos com duas amigas nossas que são gêmeas e elas às vezes ouvem juntas e daí é que vem o sétimo ouvinte. Há gajas a ouvir isto. Olha, sabes que eu fui a um espetáculo e à saída houve alguém que dizia: olha, eu ouvi-te no podcast. Eu, não. O Cubo Geek. Ela assim: o que é isso? Não. Quase lá, teve quase. Quase. Não, mas só para dizer que falta uma semana para o Endgame. Pronto, ok. Podemos continuar. Yes. Por falar em... Tu consegues, Rui. Eu consigo. Rui. Por falar em coisas de que já falamos há imenso tempo, vamos falar de um dos mitos mais antigos, de uma das histórias mais contadas da história humana. Que é, onde é que é o ponto G? Não é essa. Não. Desculpa, é outro mito. É outro mito diferente. Esta era para a Sara. Não, ela não está cá. Ela não está cá hoje. Mas sim, vamos falar de um dos mitos mais populares da história humana já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde perdi o que onde mergulhamos nos temas mais... Não. Onde... Como é que é? Já não sei a intro. Tu também não sabes. Porque eu faço a intro do Hype e tu fazes a intro do Cube Geek Show. É verdade. E hoje... Eu tinha isto aqui aberto e fechei, não sei porquê. Porque sou parvo, provavelmente. Mas eu já achei. Isto é o Cube Geek Show. É um programa do Cube Geek onde nós falamos de cenas. Okay? Falamos de cenas, falamos de temas geeks. Temos cá hoje connosco o Ruim, o nosso comediante residente. O único comediante residente do Cube Geek. O melhor. O melhor comediante residente. Bem-vindo, Rui. Muito obrigado por estares cá outra vez connosco. É sempre um prazer. Estou aqui também com o Daniel. Olá, pessoal. Olá. Hoje a Sara não está aqui connosco. Teve ali outras coisas para fazer. Mas, como eu tinha dito, hoje vamos falar de uma das histórias que contamos há mais tempo na nossa história de contar coisas. Estou a falar do mito do Rei Arthur.
O rei Artur é um rei britânico lendário que, de acordo com as histórias e com os romances medievais, liderou a defesa da Bretanha contra os invasores saxões. Diz-me só uma cena, antes de nós avançarmos. Sim. O rei Artur. Rui Artur, sim. O O Rui Artur existiu mesmo. Boa questão. Os historiadores têm teorias, têm um conflito muito grande em relação a isso. Eles suspeitam que terá existido de facto um rei inglês na altura que foi muito importante contra as invasões dos saxões, mas o consenso é que o rei Artur, como nós o conhecemos hoje, é uma mistura de factos com folclore, com histórias populares. Então a tábua redonda Não se sabe se existiu ou não. Ok. E o Merlin existiu? Também não se sabe. Lá está. É uma data de mitos e folclore que coalesceram numa narrativa que é a que nós conhecemos hoje. E a primeira pergunta que eu vos faço é: toda a gente sabe que o rei Artur é um rei medieval, Sim. é do antigamente, mas quão antigo é o rei Artur? Portanto, dentro da história real, quando é que supostamente aconteceu a história do rei Artur? Foi no século XV? Foi no século X? Foi antes? Quando é que vocês acham que isso aconteceu? É um quiz. É um quiz. Mas eu venho aqui... mal. Olha, eu posso responder de cabeça a olhar aqui para a Wikipédia. Eu apontaria que isto deve ter sido um rei ali para 1100 e tal, não? Não sei. Digo eu. Pronto. Não, é antes. Temos uma resposta. Temos 1100 e tal. 1100 e tal. Daniel. E eu digo uma coisa. Eu estou a responder de cabeça, juro, não estou a olhar. Mas agora vou à Wikipédia ver. Então não digas a resposta. Merda, não é nada. Daniel, Não sei. quando é que tu pões a história do rei Artur? Não sei, século, sei lá, 6º, 7º. Estás mais próximo. Pois é. Suspeita-se, ou melhor, as histórias do rei Artur põem o rei Artur no século V e VI. Ok. Portanto, quase imediatamente, depois da queda do Império Romano, enquanto o Carlos Magno estava a ganhar poder na Europa e a Inglaterra tinha perdido a influência romana. Portanto, tinham voltado as tribos bárbaras, não eram bárbaras, eram as tribos locais, que estavam todas em guerra umas com as outras, e os franceses, os saxões, estavam a invadir a Bretanha. Okay. Então, o Braveheart foi depois ou antes do rei Artur? É muito, muito depois. Ok. Isso até eu sei. Daniel, poça. Caraças. E o que eu acho que é interessante em localizar a história do rei Artur na história real é porque no século V e VI não haviam aquelas armaduras metálicas que nós associamos ao rei Artur e nem sequer existiam os castelos de pedra que nós associamos ao rei Artur. Isso é engraçado. Então quais eram os castelos que havia? Eram castelos de madeira e lama ainda. Uau. Terra e lama, portanto... A idade da lama. A minha idade preferida. Era a idade da lama, É espetacular. engraçado. Então, Da Madeiros. Era o rei da idade da lama. Então, os castelos surgiram quando? Esses castelos... Velho, eu estou genuinamente curioso. Eu estou genuinamente curioso com isto, ok? Se eu não... Eu nunca pensei que houvesse reis em cabanas de lama, meu. Nunca pensei. E logo o Arthur. Não estamos a falar de uma cabaninha feita de meia dúzia de galhos. Pronto, está bem, Atenção. mas pá. Estamos a falar de fortificações no topo de colinas, que eram fortificações de madeira. Mas aquela imagem dos castelos de pedra medievais que toda a gente tem na cabeça, se eu não me engano, isso começa a surgir a partir do século X e do século XI. Então muito à Pronto. frente. Portanto, muito depois disso. Está bem, está Arthur, bem. Mas Arthur era o rei do Lama-Lote. Tá, desculpa. Exato. Horrível. Isto é uma piada idiota. Eu vou arriscar, desculpem. Segue. Então, a segunda pergunta que eu vos faço é: Sim. quando é que surge a primeira obra literária medieval que conta a história do rei Artur, mais ou menos como nós a conhecemos hoje? Quem foi o primeiro gajo, ou melhor, não é quem foi, é quando é que o primeiro gajo juntou essas histórias todas, esses mitos todos, e escreveu uma história com princípio, meio e fim? Quando é que isso terá acontecido? Vocês acham? Século X. Vai-te catar mesmo. Tu andaste a ler aqui
Enciclopédias, quer dizer. Não, acertei. Sei lá, mas isto... 5 6, portanto, 5 6, né? Apareceu Merlin, Guinevere, Excalibur. Epá, eu 1100 outra vez. Estão os dois enganados. Estão mais próximos desta vez. Foi em 1138. Chupa, Daniel! Eu disse 1100. No livro Historiae Regum Britannica, escrito por um gajo chamado George de Monmouth, em que ele conta pela primeira vez a história do Rei Arthur como nós o conhecemos. Com o Merlin e tudo? Com o Merlin. Mano, o gajo andou a fumar muita cena. Com a espada. Com a lama. Com a lama, exatamente. A lama é uma grande parte da história. Por interessante que pareça, toda a cena do Santo Graal, que é um dos elementos mais importantes da história do Rei Arthur, é introduzida por autores franceses e não ingleses. Portanto, houve um autor chamado Troy de Chrétien que também no século XII introduziu no mito arturiano a cena do Santo Graal, sobretudo associada a um dos cavaleiros da Távola Redonda, que era o Parzival, ou Perceval. Okay. Diz-me uma cena agora. O Daniel ataca agora outra vez. Diz-me uma cena assim. Então, os Templários existiram nesta altura do Rei Arthur? Os Templários... Atenção que eu acho que isso é depois. O pouco de histórias que eu conheço e da série que eu vejo, Nightfall, e a minha mulher é da terra deles, Tomar, e ela sabia responder-se, não está agora aqui, mas eu acho que isso é novamente para 1100, novamente. Eu também acho que sim. Então não A faz resposta muito a tudo sentido. é 1100. Então não faz muito sentido ele estar associado ao Santo Graal. Né? Digo eu. Na minha ignorância. Atenção, o Santo Graal é uma coisa que vem de trás. Os Templários andavam à procura disso, mas eu acho que o mito do Santo Graal é mais antigo. Eu estou a falar de cabeça. Ok. Ajuda-me, Gui. Sim, não, tens razão. É Os Templários foram muito importantes no século XII, XIII e XIV. Ok. Pronto, eu sabia. Que é o motivo pelo qual a história do Santo Graal só surge associado ao mito do Rei Artur nessa altura. Pois. É verdade que o mito do Santo Graal existe desde antes, e o mito do Santo Graal está associado à história do Jesus Cristo. O Graal foi o copo que recebeu o sangue do Jesus Cristo na cruz. E é um dos motivos pelo qual os Templários fizeram cruzadas pelo Médio Oriente adentro para ir lá roubar e pilhar, e com a desculpa de irem atrás do Santo Graal. Yeah. Mas já vamos... Isto está muito, muito forte. Pá, isto hoje, Portanto, o que eu aprendi até agora é que provavelmente o Rei Artur era um sem-abrigo que vivia na lama numa campanha de lama. e começaram a escrever algo e cada um foi acrescentando. Vou acrescentar um mágico. Vou acrescentar um Santo Graal. E hoje em dia é rei. Quer dizer, Depois tinha tipo um grupo de putos que era amigos, estás a ver? E eu todos já tipo à tasca de lama a beber umas e transformaram aquilo na tábua redonda. tasca de lama, meu Deus. Ok, quais são então os mitos, aliás, os elementos do mito do Rei Artur? Ok. Portanto, o Rei Artur é filho de outro rei mítico, o Uther Pendragon. Ele nasce na ilha de Tintagel. Yeah. Ele é criado na pobreza, sem conhecer a sua ascendência real. Yeah. Ele é o herdeiro legítimo ao trono e é por isso que é capaz de tirar a espada mágica Excalibur da pedra. Man, isto é Jon Snow, meu. Exatamente. Ai, eu já te estraguei a cena. Já me estragaste a punchline do programa. Ai, eu já te estraguei a cena. Desculpa lá, pensei que... Tu és uma pessoa horrível, Daniel Alves. É verdade. Que horror de pessoa que tu és. Peço desculpa. És demasiado esperto para Tu este és pior do que a HBO, meu. Sim, era aí que eu ia chegar. Peço desculpa, Gui, peço desculpa. Já falamos mais do Jon Snow e do Game of Thrones no fim do programa. Isto hoje não está nada bom. Ou está? Ou está. Eu vou considerar isto uma vitória. Pronto, também temos muitas vezes associado o feiticeiro Merlin, temos os Cavaleiros da Távola Redonda, muitas vezes existe a cena do triângulo amoroso entre o Rei Artur, a Guinevere e o Lancelot. Muitas vezes o Rei Artur está associado à busca do Santo Graal. Muitas vezes são até os Cavaleiros da Távola Redonda e não o Rei Artur que vai atrás do Santo Graal. No fim da história, o Rei Artur é traído pela irmã, que é a Morgana, que é uma feiticeira. Eram irmãos?
Eram irmãos, são meios irmãos, aliás. Não sabia. Meu Deus, que Epá, vaidagem. E frequentemente o rei Arthur é vencido ou o reino dele acaba quando ele é obrigado a defrontar-se contra o Mordred, que em algumas narrativas é o filho dele, noutras narrativas é sobrinho dele. Oh, exatamente. E agora, a última pergunta difícil que eu vos vou fazer é qual foi o primeiro filme a surgir que menciona mitos do rei Arthur? Primeiro filme. O Rui sabe. Não, o Rui, eu jogava que a questão era outra. Qual foi o primeiro filme? O primeiro filme que eu acho que estamos a falar de filme hollywoodesco, não? Primeiro filme, ponto. Primeiro filme. Epá, eu vou responder e sei que estou errado, mas eu ia dizer que era o filme da Walt Disney, A Espada Era a Lei. Esse foi o primeiro filme que eu vi. Era isso que eu tinha a dizer, é o primeiro que eu vi, logo Exatamente. é o primeiro para mim. E eu acho que vai ser o filme que toda a gente conhece, o filme com o qual toda a gente foi introduzida ao rei Arthur. O primeiro filme associado à lenda do rei Arthur é um filme chamado Parzival, de 1904. Foi mesmo no início do cinema. Mesmo no início do cinema. Um filme mudo realizado por um tipo chamado Edwin S. Porter, que este nome é muito familiar. Eu acho que ele fez outros filmes importantes do cinema mudo nesta altura. Mas, portanto, eu acho que é interessante este dado porque a história do rei Arthur é tão poderosa que foi logo no início do cinema eles começam logo a fazer adaptações do rei Arthur. Muito fixe. Mas vamos falar um bocadinho da Espada Era a Lei. A Espada Era a Lei foi o 18º filme animado da Disney, lançado em 1963. Foi o último filme que o Walt Disney viu a sair cá para fora antes de morrer. Okay. E como eu estava a dizer, foi o filme que a mim me introduziu à história do rei Arthur. É interessante porque eu quando era puto eu ligava mais esse filme à Excalibur Exatamente, eu também. e à Espada na Pedra e não ao rei Arthur. Eu também. E ao Merlin. Para mim era a Espada na Pedra, aquele mito da Espada na Pedra, tipo só quem é o verdadeiro herdeiro, exatamente. E o Merlin. O rei Arthur para mim não havia ali, tá a ver? A personagem do puto não era tão importante quanto isso. Ou melhor, não é que não fosse importante, mas não associavas ao rei Arthur. Exatamente. Completamente. E foi aí que eu criei aquela ideia de que o Merlin era aquele tipo, o mago, o típico, não é? Que aquela veste azul, acho eu. Sim, E exatamente. bigodinho branco, e depois vemos os Merlins nos filmes e levamos com uma versão completamente dark ou mais agressiva. E eu realmente, o único Arthur que eu durante anos considerei Arthur era este, o puto louro, muito magrinho, não é? A tirar a espada. Exatamente. E eu vivi assim, durante anos, até aparecer o filme Rei Arthur. Que é aquele que a gente vai falar com o Clive Owen, que aquilo era uma versão ninja do Rei Arthur. Exatamente. Vamos falar desse filme. Eu tinha aqui outros na lista, mas podemos saltar diretamente para esse. Porque acho que este nós todos vimos. Eu acho que esse toda a gente viu. É o filme de 2004, se não me engano, com o Clive Owen. Do Michael Bay. É Michael Bay, não. Antoine Fuqua. Então Fuqua, que foi o realizador do Dia de Treino, salvo erro. Exatamente. Este gajo é muito bom, meu. Cabeça de nerd. Estás a ver? E não foi ele que és também mais fez geek do que tu pensas. Não foi ele que também fez o ele fez mais. Equalizer? Não. Muito bom. Equalizer. O Eraser? Não foi. É possível. Desculpa, o Equalizer. Sim, 1 e o 2. Sim. Pois foi exatamente. Mano, o gajo é muito bom, meu. O gajo é muito fixe. E de facto, este filme do Rei Arthur de 2004 é muito giro. Eu adorei o filme. Sim, dá uma versão, sim. Eles são todos bué da cool, os cavaleiros. Há um que é tipo um samurai, que tem umas marcas na cara. São todos muito bons. O Rei Arthur... Exatamente. Eu gostei. E tem uma banda sonora muito boa. Por acaso não me lembro da banda sonora. Perfeitamente, muito boa mesmo. O que eu me lembro na altura, que achei muito giro neste filme, foi o primeiro filme que, para mim, pelo menos, levantou a ideia de que o Rei Arthur era romano. Okay. E é um dos primeiros filmes que eu me lembro que põe o Rei Arthur naquela altura pós-romanos
que é onde a história originalmente se passa. Exatamente. A maior parte... Então não havia castelos no Rei Arthur neste filme. Eu não me lembro já. Não me lembro bem, mas não devem existir os Pois não, castelos sim. de pedra. Eu acho que não, por acaso não. E acho que havia tipo as tais casinhas. Yeah. E eles estão todos Pois é. de uniformes romanos. Sim, é verdade. O filme é muito O giro. filme é muito bom. Eu gosto imenso, por exemplo, com o detalhe que o Merlin é um druida. Exatamente. Faz todo o sentido. Que faz todo o sentido também. Yeah. O filme era espetacular. Eu já não me lembro bem do filme, mas havia uma cena espetacular para o fim do filme em que estão eles os 7, acho que são 7, no meio de um lago gelado. E a estratégia deles para lidarem com os invasores é fazerem destruir o gelo no lago. Que também faz lembrar aquela cena do Game of Thrones da última temporada, em que eles ficam presos no meio do lago gelado. É verdade. Mas este filme é muito giro. E lá está, acho que foi um dos últimos grandes filmes do Rei Arthur. Exatamente. Acho que outro filme do Rei Arthur que nós temos obrigatoriamente de passar um bocadinho aqui é o Monty Python e o Santo Graal. Sim, eu nem estava a considerar isso. Fala, Rui, fala, Rui. Epá, o que é que você dizer de um dos maiores filmes de comédia? Se bem que aquilo não é um filme, epá. Estamos a falar do mítico. Não sei se consegue andar a fazer o barulho aqui. Acho que se consegue. Poucos. Pá, o Nonsense, acho que foi o primeiro filme Nonsense que eu vi. Epá, eu vi aquilo em miúdo. Não dei o devido valor. O meu pai a rir e a minha mãe e eu não estava a perceber nada. Onde é que estava a piada de um indivíduo chegar com os cocos a bater. Claro, depois revi aquilo na minha adolescência e entendi realmente é género, mas eu nem estava a levar isso em conta hoje, sinceramente. Vocês agora apanharam. Mas claro, mas lá está, eu não sei, eu já não me recordo bem. O mito do Rei Arthur não é metido ali no meio, mas depois aquilo não tem nada a ver com o Rei Arthur. Não, aquilo é surpreendentemente fiel ao mito do Rei Arthur, no sentido em que... Mas há algum Arthur, ou eu estou a pensar... Há mesmo Arthur. Há um Arthur. Há um Arthur. Tens o Graham Chapman vestido com um uniforme amarelo, enquanto os outros são todos de outras cores. Ele tem anda com a coroa. Eu já vi isto há tanto tempo. Sim. Tens aquele famoso diálogo do A king, I didn't vote for you. Eu já vi isso há tanto tempo que eu já não me lembro, só lembro. É dos cavalos, peço desculpa. Eu já vi isso. Eu sou muito mais velho. Atenção, eu vi esse filme, acho eu, a última vez fui há 20 anos à vontade. Esse filme merece várias visualizações. Porque o filme é tão bom. Tem tantos momentos tão citáveis entre os... Olha, agora, eu lembro-me de uma cena. O Cavaleiro Negro. Estou-me a lembrar agora. Sim. O combate com o... Desculpa, agora é que me está a vir aos poucos. Que ele corta os braços. Ele... Não ganhaste ainda. Corta-lhe as pernas, corta-lhe tudo. Não, vou-te bater. Está espetacular. Estou-me a lembrar agora. Isso está lindo. Está lindo. É tão bom. Eu gosto particularmente... Acho que uma das sequências mais nonsense do filme é a cena dos Cavaleiros de Ni. The Knights Who Say Ni. E a discussão da forca, do peso, não é? Há ali uma discussão ridícula sobre o peso. Não, é quando... Os patos na água. Não, tens a cena em que tens o Bedivere a tentar discutir como é que se prova que alguém é uma bruxa. Exatamente, é isso, exatamente. E portanto, tu queimas uma bruxa, porque as bruxas são feitas de madeira, portanto se puseres uma bruxa no lago, ela vai flutuar. É assim uma cena. Portanto, os patos também flutuam, portanto se tu puseres uma bruxa contra um pato... Exatamente, é uma discussão ridícula, mas é espetacular ao mesmo tempo. Genial, eu vou rever isto hoje à noite. Vou ver isso. Tens outra daqui. Nós podíamos passar aqui um programa inteiro só claro, não vale a este pena. filme. Sim. Outro. Não, mas quero só dizer que sim. Este filme é particularmente importante e é um bocadinho. É fácil para nós, fora do Reino Unido, olharmos para este filme só como mais um filme de comédia, só mais um filme de nonsense. Sim. Mas a verdade é que a cena do Rei Arthur
para os ingleses, tem um poder mítico imenso. Ele é o nosso Dom Sebastião. Aliás, ele é o Dom Sebastião dos ingleses. É aquele rei mítico que se perdeu, que vai voltar quando o país precisar mais dele. Portanto, isto está intimamente ligado à identidade cultural dos ingleses. Portanto, para os Monty Python virem e gozarem com aquilo tudo e mandarem aquilo abaixo e porem buracos naquela mitologia, é uma coisa muito socialmente e culturalmente relevante, no sentido em que eles estão a satirizar a própria cultura. É muito mais político do que visto de fora poderíamos pensar. Sim, senhor. Mas vamos avançar para outros filmes. Este homem é uma enciclopédia. Poça. Vamos falar do Indiana Jones e a Última Cruzada. Que é... Bem, vocês querem dizer? Mas falam do Rei Arthur e de repente falam de Monty Python, Indiana Jones. Eu lembro-me, sim. O que é que tem o Indiana Jones? Fala-me disso. O Indiana Jones e a Última Cruzada, eles estão exatamente à procura do Santo Graal. Sim, mas o Rei Arthur é espadas Merlin e é isso. Mas também a cena do Rei Arthur, a cena do mito do Rei Arthur, é que o Rei Arthur é aquela... É o cúmulo da nobreza. E o cúmulo do bem. Portanto, é por isso que ele se associa tão bem à busca do Santo Graal, porque a busca do Santo Graal também é a busca do divino, é a busca do perfeito. E é muito isso que está a acontecer, ou melhor, e é por causa disso, é por causa destes temas serem tão poderosos e tão transversais à cultura humana que nós vemos sistematicamente estas narrativas a surgirem em todo o lado. A história do Indiana Jones e ele ir em busca do Santo Graal, e obviamente ele está sempre envolvido com os nazis, e os nazis também querem o Santo Graal pelo poder e pelo símbolo do Santo Graal, informa imenso a narrativa do filme. Mas há uma anedota giríssima em relação a este filme que eu acho que representa muito bem a relação que o George Lucas e o Spielberg tinham. Portanto, o Lucas escreveu a história e o Spielberg realizou. Pelo menos é assim que eles estão acreditados no filme. Mas supostamente existe a anedota de que enquanto eles estavam a escrever a história, o George Lucas estava sempre a dizer: não pá, há pouco Graal neste filme, tu tens de ter mais Graal neste filme. E o Spielberg virava-se para ele, muito frustrado, a dizer: não pá, o pai é o Graal. O Indiana Jones está à procura do pai e ele não está necessariamente à procura do Graal. Uma metáfora. Exatamente, ele está a tentar chegar ao pai. A busca pelo pai é a busca pelo Graal. Ok. E pronto, no fim tens a cena do cavaleiro, que pode ou não ser o Rei Arthur. Acho que dentro do filme é só Isso era uma anedota. Redonda. Espera aí, isso era uma anedota. É uma anedota no Qual é a cara sentido que... punchline desta anedota? Estou à procura dela ainda. É uma história curiosa. É uma história curiosa onde no fim gozamos com o George Lucas. Eu à espera do final. Isto é espécie só falar em outra coisa certa. Está bem, isto hoje não estavam. A Sara é preciso aqui, digo-te uma coisa. Isto só está a faltar. Para dar ordem aqui. Está a faltar a Sara. Eu queria mencionar outro filme, e este para mim eu acho que é um dos meus filmes preferidos do Robin Williams. Eu acho que nós falámos disto no último programa onde tu participaste, Rui, onde falámos dos comediantes. Sim. Qual? O filme Fisher King de 1991. O Rei Pescador? O Rei Pescador. Sim, acho que sim. É um filme realizado pelo Terry Gilliam com o Jeff Bridges e o Robin Williams. O Jeff Bridges é uma estrela da rádio, uma ex-estrela da rádio que tem tendências suicidas, que se cruza na rua com um sem-abrigo interpretado pelo Robin Williams, que a personagem de Robin Williams está obcecada pelo mito do Rei Arthur e por encontrar o Santo Graal. E ele acaba por recrutar a personagem do Jeff Bridges numa demanda louca para entrarem no apartamento de um gajo rico que tem lá um cálice em casa, e eles têm de entrar lá para roubar aquilo. Não faz sentido nenhum, mas a cena gira é que a personagem do Robin Williams é doida, ele tem um problema de doença mental, ele é uma personagem brutalmente trágica, e neste filme a busca pelo Graal
serve como analogia para a busca da sanidade mental do próprio Robin Williams. É um filme lindíssimo, é uma das melhores interpretações mais injustamente esquecidas do Robin Williams, e eu ia me sentir mal o resto da semana se não mencionasse este filme aqui. Pronto, Pronto, Olha, está feito com isso. Fizeste muito bem e eu só agora apercebo que eu não vi este filme ainda. Vou ver, pá, que eu estou a ver aqui informação e sim. Que falha minha. Mais filmes. Mais filmes. Vocês viram o filme First Night, de 1995? Olha, vi e foi uma grande merda. Desculpa lá. Não, Desculpa lá a conta-nos. linguagem. Isso é com o Richard Gere, né? E com É com o Richard Gere. o Sean Connery. Sean Connery. Sean É pá, Connery. não sei, eu não gostei. Eu lembro-me vagamente disto. É um ganda dramalhão romântico. É isso, a cena é essa. Tem muito pouco de cavaleiros, é mais em relação... pega mais no triângulo amoroso Para o do Richard Arthur. Gere e tal. Exatamente. Então, acho que não vendem bilhetes, pá. Por amor de Deus. Claro. Pronto. Mais filmes. Vamos falar aqui um bocadinho tangencialmente do Dragonheart, um filme de 1996 sobre cavaleiros e dragões. Isto não é com o Kenneth Branagh, não. Com o... Não. Dragonheart. É com quem esse filme? É com o Dennis Vou Quaid. confundir. Dennis Quaid, que ele tem um dragão que fala, cuja voz é o Sean Connery. Também, exatamente. Que eles partilham Pumba! que eles partilham o coração, né? O dragão Partilham partilha o coração, o dragão exatamente. dá-lhe metade do coração. Exatamente. Este dragão filme fala está assim. só, como eu disse, está só muito indiretamente relacionado à cena do Rei Arthur, mais no sentido em que é um filme sobre cavaleiros e código de cavalaria, tal e qual como ele está descrito na história do Rei Arthur. Ok. Mas foi um daqueles filmes que fez parte da minha infância e Yeah. eu adorei este Eu filme. também. E é mais um daqueles filmes que se passa na época medieval, mas medieval lá para trás. Portanto, este Ok. é mais um filme que não tem castelos de pedra. Engraçado. Lama, novamente então. Exatamente, Lama. mais um Yeah. filme passado mais na um lama. filme de lama. Idade da Lama, ok. Este é fixe, não? Qual? Eu não vi. Passo. Yeah. Outra. E depois o que é giro é que, como eu estava a dizer, tu vês estas cenas do Rei Arthur em todo o lado. Por exemplo, Se for Jugui, vejo isto. exatamente, vês? A série Stargate SG-1. Eish, olha, é assim, eu vou-me embora. Eu quero dizer, quando começamos a ir Indiana Jones, eu ainda aturo Monty Python. Agora já estamos a sair do planeta. Por amor de Deus, mas vai, dá-lhe lá, diz-me. As temporadas 9 e 10 de Stargate são todas sobre o Rei Arthur. O quê? A sério. Uau. A personagem principal puxa a espada da pedra, eles encontram a Morgan Le Fay, eles andam à procura do Santo Graal. Portanto, esta série, estas duas temporadas sobretudo, andam todas à volta do Rei Arthur. Está bem. Chegando aos filmes mais recentes, por exemplo, tens um filme muito mau de 2010, que era O Aprendiz do Feiticeiro, que é talvez uma das... Aí, com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Aí, Cage, agora, exatamente. Isso Isso é tão mau que eu não vi. Yeah. É muito mau. Olha, foi um dos primeiros filmes onde eu vi o Jay Baruchel. Tens o... Não é estranho. O Jay Baruchel é um filme é um gajo que costuma entrar nos filmes com o Seth Rogen. Um gajo magrinho, Já alto. sei. E os lábios grandes. Exatamente. Os lábios assim, já sei quem é. Sim. Acho que foi um dos primeiros filmes onde eu o vi. Ok. Tens uma interpretação típica do Nicolas Cage. Tens Sim, o é Alfred... ser o Nicolas Cage, sim. Yeah. O Nicolas Cage, acho que ele não faz de Merlin, mas a personagem do Jay Baruchel é um descendente do Merlin e eles andam a lutar contra a Morgana. Já vi esse filme e eu gostei. Vão-se catar. Eu já me lembro. E eu até gostei. Olha, Vocês é que são exigentes. Eu não Olha, sou. eu fui ver o filme porque... Não foste ver ao cinema isto? Fui ver ao cinema isto. Estavas apaixonado, de certeza. Eu fui ver este filme porque tinha referências a Magic the Gathering. Não tem umas cenas azuis, não fazem uns círculos azuis exatamente. com as mãos. É assim uma cena azul que sai das mãos. É isso. É isso. Nós não vimos um dos filmes mais recentes, mais importantes do Rei Arthur. Mas queremos ver, muito ver. Rui, eu sei que Não tu posso. viste.
Não posso. Não viram? O Rei O Guy Arthur, Ritchie. a lenda da sorda Yeah. do Guy Ritchie. A lenda da sorda. A lenda da A sorda. lenda da sorda. Olha a sorte. A lenda da sorda. A lenda Epá, é da assim, sorda. eu sou suspeito para falar porque eu gosto do Guy Ritchie. Eu vejo Guy Ritchie como se não houvesse amanhã. Eu gosto daqueles... O estilo dele... O estilo dele, daqueles yeah. filmes que vocês Muito se lembram, estilizado. que foi o Rock and Roller. Eu não sei se Snatch. em português é o Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Sim, Yeah. sim, Não sei o sim. título em português que eu adorei. O Brad Snatch. Pitt. Eu não sei os nomes dos filmes dele, eu já os vi. O eu tô Snatch, velho. é o Snatch. É o Snatch. É o É o Snatch. Snatch. O Que é Parte tão bom. e Diamantes. Epá, vocês... Pá, o gajo agarrou naquela maneira de ser... que foi buscar o gangster em inglês. E ele consegue representar isso naquele mundo do Arthur. Mas aquilo é um mundo fictício. Aquilo, como é que eu sei dizer? Aquilo está É muito uma fantasioso, mistura não é? Lord of the Rings, com Magic the Gathering, com Game of Thrones. Epá, o Arthur é criado por meretrizes, é sobrinho do mau. Eu sinceramente, Santo Graal, epá, eu vou ser sincero, eu acho que não falam nisso. Acho que não. Eu acho que o centro do filme é a espada. A espada. E a espada... Epá, desculpem lá, eu estou só aqui a ler muito de repente a ver se eu me recordo, porque eu já vi este filme há algum tempo. Temos o Jude Law enquanto mau, o tio, fazer que eu não vilão, lembro o nome sim, dele. Mas depois temos magos ali no meio. O Merlin é uma gaja, que não sei se chama Merlin. E eles embrulham-se. E depois, epá, há animais místicos. É assim... Pessoalmente é assim, se vocês gostam da cena medieval e Arthur, e se é isso que vos atrai neste filme, não vejam. Se querem um filme de ação mediano, só porque gostam do Guy Ritchie e querem ver o Charlie Hunnam, epá, a aviar, epá, vejam o filme porque está muito bom. Agora, sinceramente eu acho que isto desvia completamente do Rei Arthur e do Santo Graal e tudo. É um filme de ação medieval, com seres mágicos. Basicamente é isto. O filme não foi muito bem recebido, acho. Não foi, não foi. A crítica não deu, mas sinceramente, o filme eu gostei. Eu dava-lhe um 5 em 10, mas é só isso. Ok. Mas acho que vocês os dois não vão gostar disso. Não sei porquê. Eu sou Vocês muito fã são- de Guy Ritchie. Eu sou muito fã de Guy Ritchie. São bem portanto, exigentes, pá. Não somos nada. Vocês são, pá. Opa, o Daniel está-me sempre a acusar de eu dar notas demasiado boas aos filmes. Yeah. É verdade. Portanto, É. É verdade. eu no geral até sou generoso com os filmes. Portanto, É verdade, é verdade. eu gosto muito de Guy Ritchie e não foi por não querer ver este filme que eu não o vi, Sim. foi porque escapou por entre os dedos. Mas tenho. Pá, tem- Hei de ir eles ver têm- este filme. Hei de ver Ele este tem filme. sequências de ação muito bem. É aquele o estilo do Guy Ritchie, da Yeah. câmara Yeah. rápida. Pá, tem sequências muito giras. Só que é só isso. Porque o argumento em si não é lá grande coisa, não é? É só isso. Por falar em outras adaptações que pouco têm a ver com o Rei Arthur, também tivemos em 2017 o filme dos Transformers, do Last Night. My God. É pá, eu não acredito. A sério, já estamos aí para aí. Ai, Nossa Senhora. Rui, tu estás mesmo a dar. Hoje é dar tudo. Meu Deus. Fogo. É Ah, tudo que esteja sequer tangencialmente Olha, relacionado tu com fizeste o Rei mesmo. Arthur. O trabalho de casa hoje, eu estou impressionado. E estou a falar a sério, impressionadíssimo. Eu não vi este filme. Eu também, é assim, eu não vi o filme. Vocês não viram nada? Não, mas espera, meu. eu não vi o filme, mas eu sei qual é a história. Que aquilo começa na tábua redonda e eles meio que protegem, eles ajudam os Os Transformers. robôs a proteger cenas. Os e tem tipo, Transformers. e tem tipo tem dragões de robôs dragões e. Sim, não, e Man, sinceramente é assim. é Michael Bay Aqui- Transformers, aquilo- é ridículo. Aquilo é Michael Bay a dar tudo. Eu sei que É o horrível, Merlin é aparece, horrível. não é? O Merlin aparece. Acho que o Merlin era tipo o Ah, professor sim, tem dos- Joe Merlin, é verdade. dos Transformers. Mas quando eu digo o Merlin, não é um Merlin robô. Estás a falar de um Sim, Merlin, sim, um sim. velhote de barba que protegia os Transformers. Yeah. O Merlin aparece, é verdade. Mas É eu, verdade. Era um eu, guardião. eu quase que fico desiludido por não haver um Merlin robô. Claro que sim!
Porque não? É para dar tudo, é para dar tudo. Mas em que é que ok, tens o Merlin robô, em que é que o Merlin robô se transforma? Ele não se... Atenção, não estás a perceber. Não. Havia um Merlin humano. Eu sei. Eles fazem o Flash. O que é que o Merlin robô Se transformaria. É pá, num caldeirão. Um caldeirão de sopa gigante. E o truque dele era ser saboroso. Não sei o que é que isto é. Era o poder dele. Esta semana estreia em Portugal o The Kid Who Would Be King, que é Como é que é em português? Viste a citação aqui de ninguém? não, é porque nós já vimos falar. o filme. O filme estreou cá no Reino Unido há algum Sim. tempo, portanto nós já o vimos e a crítica vai sair esta semana. Sai quinta-feira. Mas é como o nome E indica. o filme é giro. O filme é giro, é mais uma história sobre o rei Arthur e tem todos os elementos do mito arturiano de que nós estivemos aqui a falar. Sim. Ok. Tem o miúdo com uma... Por acaso não me lembro, ele tem uma ascendência real neste filme. Não. Não tem, esse é um dos Não. elementos que eles mudam. Sim. Exatamente. Ele pensa que tem, porque ele pensa... ok, nós não podemos dizer, Não, senão é um vamos, bocado- é um bocado vamos spoiler. spoiler o filme. Yeah. Mas pronto. Mas sim, tens Tens a Excalibur, a espada, tens o Merlin. Yeah. Tens a cena de... Tens sobretudo, e eu acho que é interessante este filme surgir nesta altura. Tens a Feiticeira Má. Tens a Feiticeira Má, tens a Morgana. Yeah. E eu acho que é muito interessante este filme surgir nesta altura em que o Reino Unido está a passar pelo Brexit. E eles explicitamente dentro do filme mencionam que a Inglaterra está a corre o risco de ser invadida e corre o risco de cair na servidão. Isso és tu a ver demasiada coisa no filme. Eu sei que tenho tendência a ler Isto és tu a ser cenas demasiado políticas. político. Rui, já chega. Yeah. Já fomos ao espaço, já Nem tivemos tudo é política, robôs, Rui. estás a falar Nem tudo em é Brexit, política. foca-te, homem. Volta à terra, por amor de Deus. Não, mas eu acho que isto faz sentido, porque lá está, Sim, a narrativa do rei Arthur é aquela cena do rei que surge no momento de maior necessidade do país. E eu acho que não é acidental o facto deste filme surgir agora com esta narrativa, e para mim foi um dos aspectos mais interessantes do filme. Lá está, nós vamos falar disto com um bocadinho mais de atenção na crítica. A crítica há de sair esta semana, não percam. Vejam o filme é giro. Não, o filme é giro. E agora, vamos... Daniel, lembras-te de mais alguma personagem popular atual que seja baseada no mito do rei Arthur? Jon Snow. O Jon Snow! Exatamente! Uau, olha, estou surpreendidíssimo. Por falarem no Jon Snow, o que é que tens a dizer, Daniel Álvares? Do quê? Sobre o Jon Snow. Sobre isso? Sobre o Jon Snow. É um fofinho. Portanto, não é um fofinho. o Jon Snow também tem ascendência real desconhecida, Sim. que ele só descobre posteriormente. Também é criado fora do seu ambiente como se fosse uma pessoa comum. Também tem uma espada mágica. Sim, é mágica. A espada dele, que é feita de Valyrian Steel, também tem a habilidade de matar os White Walkers. Yeah. E é muito giro ver que Game of Thrones, apesar de ser maioritariamente uma adaptação de mitos nórdicos, um dos poucos elementos da história que não é um mito nórdico é o próprio Jon Snow, que é inspirado diretamente no rei Arthur. É verdade. E é por isso que é por isso que eu acho que no fim vai ser ele a ficar no trono. Toda a gente morre, Rui. Aceita. Toda a gente morre. É pá, não me digam nada. Não sejam assim. Não morrem nada. Morrem. Eles morrem todos. Eu não li os livros. O Daniel já leu. Não. Não. Nós não lemos os livros. Nós estamos só a seguir só a seguir a série. Man, eu estou agora aqui a ver agora isto agora é uma grande tangente ao programa. Eu estou a ver aqui o mapa de estreias em Portugal e o de Kid Who Would Be King não aparece aqui. Não. Será que tiraram o filme? Só se tiraram. Será que passaram para maio? Estava confirmado. Eu, pelo menos na altura, quando vi, o filme estreava esta semana. Pois era. Só um pequeno à parte. Eu quero agradecer ao
o legado do Rei Arthur, porque nos deu as lojas Leroy Merlin. Foi a minha piada ridícula do dia. Eu vou começar a fazer uma sempre. Uma piada seca. Leroy Merlin. Não interessa. Bem. Não. Tinha de acontecer. Essa piada existia e eu fico contente por um de nós a ter feito e fico contente por ter sido tudo. Mais coisas. Mais coisas. Já vamos aqui em quase uma hora disto, filhos. Já vamos quase uma hora. E eu agora quero chamar a vossa atenção para talvez a maior adaptação do mito arturiano deste século, que toda a gente conhece, toda a gente já viu, que é Star Wars. Eu sabia. Star Wars. Exatamente, era a única coisa que faltava, não é? A seguir. Star Wars é uma história de mito arturiano, em que o Luke Skywalker é o Rei Arthur. Yeah. Temos a ascendência real. Sim. Temos o mentor mágico, que é o Obi-Wan Kenobi. E o Santo Graal é? O Santo Graal talvez não entre nesta narrativa. Pois. Põe o Santo Graal de lado. Põe o Santo Graal de lado. Põe o Santo Graal de lado. Tens a espada mágica, literalmente. Sim. Tens a irmã com poderes mágicos. E que arranjas, sim. Sim. Tens a irmã com poderes mágicos. A Leia. Ela tem poderes mágicos. Ela também tem a força. Sim, mas... Sim. Tens a irmã, vá. Tens a irmã. Pessoal, é fictício, vá. Segue. Até tens o triângulo amoroso do Rei Arthur, Lancelot e Guinevere com o triângulo amoroso dos primeiros filmes entre o Rei Arthur, a Leia e o Han Solo. É verdade. Os outros todos à volta do Luke, os robôs, o Lando Calrissian, o Chewbacca, todos eles podem ser interpretados como cavaleiros da Tábua Redonda. Não, também tinha de acontecer. Tinha de acontecer. Um bom Chewbacca, desculpa. Tens o Luke Skywalker a tentar trazer paz ao reino. E, mais interessante ainda do que isso, agora nos filmes recentes, com o Last Jedi, tens a continuação e a finalização do arco do mito do Rei Arthur. Onde tu tens... Tu hoje estás em chamas, meu O Gui hoje está on fire. Eu fiz pesquisa. O Gui hoje está tipo... Eu fiz pesquisa para este episódio. Não se nota nada. Mas a última peça do puzzle que nos é entregue no Last Jedi é que o fim do Rei Arthur, Luke Skywalker nesta situação, o fim do reinado dele é quando ele se defronta contra o Mordred. Que é o sobrinho. Filho da puta, pá. Tu fizeste pesquisa, Gui. Eu fiz pesquisa. O Kylo Ren é o sobrinho do Luke Skywalker. É verdade. É do mal. Eu tenho a cabeça à roda já. Aí, Gui, tu estás imparável, Gui. Estás imparável, Gui. A sério. Portanto, faz todo sentido. O Star Wars é o Rei Arthur. É uma história do Rei Arthur. É um mito arturiano. Do princípio ao fim. Pois é. E isto assumidamente pelo George Lucas. Ele baseou-se, ele quando escreveu as histórias originais, baseou-se no Rei Arthur, baseou-se em toda a cena do monomito do Joseph Campbell, que é aquela história da jornada do herói. E é por isso que, levantando aqui um bocadinho a controvérsia à volta do Last Jedi e das pessoas terem dito que não gostaram daquela representação do Luke Skywalker, eu percebo porque é que as pessoas não gostaram, mas a verdade é que a maneira como o arco narrativo do Luke Skywalker termina faz todo o sentido para as histórias que vieram antes. Visto por esta perspectiva da história do Rei Arthur, que estava intencionalmente lá desde o início, este era o fim lógico para o fim desta personagem. Engraçado. Olha lá, Rui, diz-me lá uma coisa. O que é que tu achaste do... Sim, tu. O que é que tu achaste do... O que é que tu achaste do trailer de Star Wars The Rise of Skywalker? Odiei o título.
Odiei o salto da Rey, não digas salto isso. à nave. Não digas É isso. pá, pareceu-me muito. Não sei. John Wick, não sei. Está-me a faltar o filme, caraças. Pareceu-me ser um salto muito Muito à Matrix. À Matrix. Ok, É pá, ok, pareceu-me estou a ser ver, Matrix estou a ver. demais. Gostei de ver o Billy D. Williams gordo nem um porco É verdade. a fazer Lando Calrissian. Finalmente recuperou o Millennium Falcon, né? Gostei de ver deserto, que é, por norma é o local, o habitat que eu gosto mais de ver aqueles filmes. Não sei porque cada vez que há deserto, gosto de há ação, Ok, há ok. amor, há sabres de luz, não sei. O que é que eu gostei mais? Gostei de ver o BB-8 de volta, o Kylo Ren a reparar o capacete. Yeah. Gostei de ver que não temos Han Solo. Ai, não é isso que eu queria dizer, desculpa. Gostei de ver que não temos o quê? Desculpa. Gostei de perceber que temos alguém a voltar, que é o Imperador. O Palpatine. Yeah, Palpatine, dude. Yeah. Palpatine ou Palpatine? Palpatine. 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 Gostei de ver Pal- através de um Palpatine? riso. Agora, Palpatine? achei o título. Palpatine. Não sei. O que é que Eu acho que faz vocês todo o acharam disso? sentido. Eu acho que faz todo o sentido. Faz? The Rise of Skywalker. Pois, eu quero que vocês os dois, num programa futuro, me expliquem porque é que é aquele título. Tens Porque que, ir eu não ouvir, percebi. tens que ir ouvir o hype desta semana, que nós falamos Pai, muito não. sobre isso. Está bem, pronto. Porque eu fiz exatamente Então a mesma esquece. pergunta ao Daniel e ele foi mais ou menos convincente. Eu vou ouvir então. Ele diz que é uma metáfora para estragar pá. a punchline. Pronto, ok. Não, mas Mas é pá, tu disseste uma mas cena gostei. interessante. Gostei. Mas o Gui disse uma cena interessante. O Gui disse que no final vai Sim. deixar de haver Jedi e Sith e vai passar a haver Skywalkers. Eu gostei deste silêncio. Eu acho que esse silêncio diz tudo o que é preciso dizer acerca da minha teoria. Porque os Jedi são do bem, Gui, os Jedi são do bem, os Sith Que são do teoria- mal e os Skywalkers que teoria- vão ser o equilíbrio da força. olha, mais rápido. Ouve bem isto. Mais rápido. Há um Merlin robô a transformar do que há Skywalkers. Olha, e com essa ficamos por aqui. Rui, mais uma vez, muito obrigado Pá, por teres foi um participado prazer aqui no enorme. programa connosco. É sempre um prazer, pá. Onde é que o pessoal te pode ir ver? Olha, amanhã no Pointer em Santos, sabes onde é que é? Olha, eu tenho a dizer que eu estou bem chateado contigo, meu, porque tu foste à minha cidade Ok. depois de eu bazar. Pois foi. E eu não vou esquecer Red Light disso. Eu não Comedy. vou Olha, esquecer nós fomos disso. ao Náutico, ao bar. Ok, Náutico, ok. sabes onde é que é? Sei. É pá, Yeah. havia uma festa de anos, eu entusiasmei. Bem, depois fui ao First Floor e ao Twice. Pois é, ok. Foste ao Jet Set Far, estou a ver. É isso, claro. Mas só já te Portanto, certo, amanhã no Pointer LX e vou estar, penso eu, numa gala de beneficência às vítimas em Moçambique, na FIL, embora isto Ok. não se saiba ainda. E eu não sei se vou. Temos o mas exclusivo, em princípio eu então. vou. Temos o exclusivo, ok, é bom. É um exclusivo, vai o Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca, Joana Gama e mais uns quantos que eu não me recordo. Em princípio eu vou. Mas amanhã vou ao Pointer LX, que é um bar em Santos, juntamente com o Carlos Pereira, que foi ao Montatirri. E depois, da próxima vez, eu digo-vos onde é que eu vou mais, que eu não me recordo agora. Ok. Está bem? Está bem, meu. Pessoal, não se esqueçam, deixem nos comentários quais são os vossos filmes preferidos do Rei Arthur, que outras histórias do Rei Arthur é que nós não mencionámos, que devíamos ter mencionados. Impossível! Não, estás a gozar? Eu tinha aqui uma lista gigante, nós não Esquece. chegámos sequer a metade dos filmes que eu tinha na minha lista. Esquece! Indiana Jones e Transformers, por amor de Deus. Eu fui o Gui, estive aqui com o Daniel. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, não se esqueçam de nos seguir Então no e o Rui? Instagram. E o Rui ainda dizes. Então, já E eu, disse, pá. Ok, está bem, é verdade. já me despedi do Rui. É verdade. Adeus, duas gêmeas que nos ouvem. Tchau, pessoal, fiquem bem Tchau, e até à pessoal. próxima. Até à próxima, pessoal.